Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, transferimos para este domingo a solenidade da maternidade divina da bem-aventurada Virgem Maria, visto que só temos missa aos domingos, então nos torna-se impossível celebrar no dia 11 de maio esta solenidade, mas agregamos a solenidade do domingo como primeira solenidade e o domingo para a segunda, na mesma missa. Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe da pessoa inteira de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós aqui no Brasil, se torna ainda mais proveitosa esta liturgia, porque é também Dia das Mães. Quando celebramos aquela graça que Deus deu à mulher de gerar, de dar à luz e de fazer de uma criança, um homem, uma mulher. Claro, queridos fiéis, esta bênção dada ao primeiro casal, a Adão, nosso pai, a Eva, nossa mãe, a bênção da fecundidade, o crescei e multiplicar-vos e enchei a terra inteira, é uma bênção que está intrínseca na relação do matrimônio. Deus entrega a mulher ao homem, Eva a Adão. E tal união é abençoada por Deus com uma bênção natural e eterna. Santo Ambrósio bem vai lembrar isto quando nos fala na bênção nupcial escrita por ele e ainda hoje usada pela Mãe Igreja para abençoar os noivos, os já esposados no matrimônio. Uma bênção que nunca foi abolida. Nem o pecado original aboliu esta bênção, nem a condenação do dilúvio pôde enfraquecê-la. Deus sempre abençoou a maternidade e a fecundidade do casal. Que coisa maravilhosa isto, quando vemos pela natureza e pela graça. Se falarmos com um médico bem entendido, nos dirá que a concepção humana é um verdadeiro milagre. Tudo no ser humano leva a não ter vida. Tudo. Os animais são completamente distintos nisso. Os animais têm os seus ciclos e se multiplicam segundo suas estações, mas o ser humano ser gerado, é uma realidade que não é mecânica, não é causa e efeito. Muito pelo contrário, muitos são os percalços, os impedimentos que estão neste caminho. Quantos são os casais que passam anos tentando gerar um filho e simplesmente eles não vêm, porque não está na providência divina. Quando vemos uma mãe grávida, vemos um milagre diante de nossos olhos, uma ação direta de Deus, nosso Criador. E quis o Senhor ser sempre Pai Criador em cada gestação. Se o homem e a mulher se dispõem de boa vontade a gerar o filho, nada o pode sem a graça. Mais ainda, a pessoa humana não é formada apenas do corpo. A pessoa humana é formada da alma, realidade divina que só Deus pode dar. Nossas almas não são geradas pelos cromossomos de nossos pais, nem por seus gametas. Em cada concepção, Deus atua como Pai Criador, criando e infundindo a alma nesta pessoa única e irrepetível. Um código genético irrepetível. Nem gêmeos univitelinos são idênticos. São códigos genéticos próprios, por mais que tenham se separado da mesma célula máter.
Que coisa incrível é esta que vemos? E estamos falando da natureza. Deus, na natureza, quis manter-se criador sempre. Toda pessoa humana tem a ação do Pai Criador, que nos dá aquilo que pela simples temporalidade da existência é impossível de acontecer. Aqui, queridos fiéis, já vemos muito da beleza da maternidade por si mesma. Mas também aqui acontece um dom sobrenatural que Deus infunde na mulher. Sua perspectiva de mundo e de realidade é completamente elevada. Lembro a minha irmã, não gosto de citar parentes em homilia, mas ela merece. Quando antes de conceber o meu sobrinho, era uma pessoa extremamente egoísta e egocêntrica. Difícil de se conviver com ela. O dia que aquele menino nasceu, o mundo se transformou. A maternidade era a bênção sobrenatural para quebrar aquela cabeça dura e fazer entender que o mundo não girava em torno do seu umbigo. Bênção de Deus para a salvação de uma alma. Uma de minhas comadres diz sempre assim: em cada parto Deus me dá um filho na medida exata para a minha conversão e salvação. E eu digo, amém, verdade. Ela acha que já está no 5º ou no 6º, então está mais próxima da salvação. A graça que Deus dá pela maternidade, infusa na natureza feminina, do zelo e do cuidado, da disposição à vida, aquela penitência própria que a gestação impõe à fragilidade da mulher. São tantos os sofrimentos, desde a concepção até o parto. Por vezes as mães, as mulheres casadas querem fazer penitências, querem fazer jejuns, e eu digo, não precisa. Uma mulher casada em idade fértil deve zelar bem por sua saúde, deve comer sempre para ter boa disposição física. Nunca sabe quando Deus estará lhe chamando à maternidade novamente. E não pode, com jejuns e abstinências longas ou penitências corporais, conseguir méritos. De jeito nenhum. Reserve para os enjoos, para o deslocamento dos órgãos internos, pela ocupação do útero que vai tomando o seu ventre, pela coluna que vai sempre se inclinando mais, para os pés inchados, para as dores constantes de cabeça e tantas outras penitências que se pode oferecer pela simples natureza da concepção e da geração. Este sim é um sacrifício agradável a Deus de cada mãe. Quando não cai na murmuração, mas oferece essas intempéries da natureza em prol daquela vida destinada à santidade que está sendo tecida, formada em seu ventre com a cooperação da graça divina. Em tudo isso, queridos fiéis, desde Eva, Deus abençoa cada família humana, participa e deixa participar no dom da vida e da existência de sua obra. Mas olhemos para uma mãe que está acima de todas as mães e é mãe de todos, porque é mãe de Cristo e Cristo nos fez filhos dela. A Virgem Maria. A Virgem Maria que concebe pela graça do Espírito Santo, uma pessoa única e irrepetível, de uma forma particular, pois aqui é o próprio Verbo divino, que assume a carne humana e se faz homem no ventre da Virgem. A gestação de Nossa Senhora é uma gestação repleta de graça e de bênção. Nossa Senhora provavelmente não teve sofrimentos, pois este peso
não compete à Imaculada, mas sabemos bem que na sua maternidade, com Jesus nascido, hoje tem uma dor imensa de coração. Talvez mais dolorida do que os pés inchados, do que a coluna encurvada, do que os órgãos internos apertados, mas uma dor da ausência do filho. Nossa Senhora e São José, peregrinando piedosamente a Jerusalém, ali, festejando a liturgia própria do povo hebreu, na volta perdem Jesus. Dor imensa esta. Perder Nosso Senhor, isto nunca acontecera. Jesus sempre estivera com eles até esta idade, seja em Belém, seja na fuga para o Egito, seja na pequena Nazaré. Ali estava sempre com eles, sob sua guarda e sua proteção. Agora não o encontra. 3 dias, queridos fiéis, 3 dias que a Virgem Maria fica sem o seu Jesus. 3 dias que ela ficará novamente quando o depositar no túmulo e só o receber no dia do domingo de Páscoa, ressuscitado e glorioso. Este tempo de dor, de ausência, sofre o coração da mãe e com autoridade exclama: teu pai e eu estivemos aflitos. Sendo a Imaculada, sendo a pessoa perfeita, humana perfeita, dotada de toda a potencialidade, tal sentimento é muito maior do que o meu e o teu pode ser. Ali, nas palavras da Virgem, está a expressão de uma alma angustiadíssima ao extremo. Toma seu Jesus de volta para Nazaré. Talvez nestes 3 dias, a Virgem teve a prefiguração daqueles outros 3 dias que veriam após a paixão redentora. De modo que em Caná dirá: vai e faz. Fazei tudo o que ele vos disser. No eles não têm mais vinho e precisam. Queridos fiéis, o Senhor chama as mães católicas a um apostolado muito mais sublime do que qualquer ação de apostolado que a Igreja desenvolva no tempo presente possa existir. Mais do que alimentar os famintos, mais do que vestir os nus, mais do que visitar os presos, mais do que defender os injustiçados, a maternidade é por si o apostolado mais sagrado e a participação mais próxima da graça divina e do mandamento de Deus que uma mulher católica pode exercer. Este supera em muitos outros. Este é intransferível. A mãe tem o seu filho e cada filho tem a sua mãe. Não é possível delegar, transferir ou de qualquer forma abster-se desta missão sagrada, seja pelas obras mais nobres que possam nos aparecer. Zelem por seus filhos e por suas vocações. Proteja-os, instrua-os, defenda-os, ensine-os a ser de fato homens e mulheres de valor e de verdade. Não os crie somente para a sociedade, pois a sociedade os devorará. Crie-os para o céu, pois o céu os receberá.
mais do que ter um filho competente, uma filha bem dotada de talentos e habilidades, mais do que ter alguém bem-sucedido na família, vale ter um santo no lar. Uma alma instruída nas virtudes e advertida dos vícios, inflamada do amor divino que vem pela piedade, consagrada inteiramente à Virgem Mãe de Deus, porta do céu e salvadora nossa, na participação corredentora de Cristo, o único e supremo Salvador. Ah, queridos fiéis, é preciso olhar com atenção para a sociedade perversa que quer arrancar a maternidade da mãe e ver nesta sedução da serpente coisa bem pior, bem venenosa, ao ponto daquela que seduziu Eva no paraíso. Não terceirize a educação de seus filhos, não tenha desatenções para com eles, não busque apenas os valores terrenos, mas os elevados do céu. Que sucesso, que protagonismo, que glória humana poderia substituir esta? O que poderia concorrer com tão sublime missão? Nos vai dizer a Virgem Santíssima: nenhuma. Nossa Senhora não foi uma grande arquiteta, médica. Nossa Senhora não foi uma grande agente política de transformação. Nossa Senhora não foi uma grande escritora. Nossa Senhora não escreveu profecias. Nossa Senhora não escreveu tratados de qualquer coisa. O mais sublime de seus títulos é Mãe de Deus, Mãe de Cristo, Mãe de Nosso Senhor. Podemos sim fazer todas estas coisas, e o devemos, mas não podemos pô-las acima da missão sagrada que Deus concedeu a cada mãe. Nesta sociedade que não defende mais a família, um fluxo de alegria nos chega. Há tempos atrás, na velha Europa, parecia que Beata, a primeira-ministra polonesa, era a única pessoa com juízo naquela nação, no continente, contra os pérfidos planos que Angela Merkel ou que Macron desenvolve na Europa. Hoje, ontem especificamente, Giorgia Meloni grita à Itália, diante do Papa: a família não está sujeita à venda e à negociação. A família não está à disposição das especulações financeiras. A família não pode ser vítima da indústria farmacêutica. A família é sagrada. Discurso que devia ter saído da boca de um pregador, de um grande orador do Vaticano, de um bispo importante de Itália, do Romano Pontífice. Sai da boca de uma mãe, Giorgia Meloni. Saiu antes da boca de Beata, que disse que a coisa mais importante na sua vida era ser mãe. O resto ela só está cuidando da família dela, para que a sociedade não devore. Queridas mães, tudo o que forem fazer, pequenas ou grandes obras, seja exemplo de Maria Santíssima. Claro que a obra dela é a maior de toda a história. Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Mãe nossa. Todas as honras e pompas passam. A maternidade está reservada para a glória que Deus lhes prometeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.